see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. I am feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you.
thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Stay till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Stay till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we will go back home today, eh? Until the very last hour. We still got a few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Oh,
Boa tarde, estamos aqui com mais um Aricast nessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai ter uma entrevista maravilhosa. Você que está acompanhando a gente tanto no Instagram como no nosso canal no YouTube, vai agora conhecer Bruno Bracilieri. Ele que é cantor, compositor e um dos vocalistas da banda Varandas, tá? Uma pessoa incrível daqui da nossa cidade de Ariquemes. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Rapaz, a apresentação deixa até intimidado, né? Fala assim, nossa, é comigo? Ai, claro, você é cantor, compositor, gente! Colocou um peso na responsabilidade bem grande. E além também de professor, que nem citei ainda, olha só. Sim. Mas Não é porque pode esquecer. hoje a gente vai falar especialmente, né, mais do seu ramo musical aqui, que a gente conhece que é muito extenso, né? Que já é cantor há muito tempo, tem CD, tem várias músicas gravadas, né? Tem agora a participação, tem vocalista, né, da banda Varandas, que também lançou um single novo aí. Sim. E tá vindo com tudo, juntamente com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, que a gente vai falar um pouquinho. Então, quis apresentar, né, a altura do nosso convidado hoje aqui para o Olha nosso só. público. Obrigado. Mas e aí, Bruno? A primeira pergunta que eu tenho aqui pra você hoje é uma pergunta que muitos falam que é de psicólogo. De psicólogo? Nath da Paz já veio aqui e falou que era uma pergunta de psicóloga. Pedindo licença aqui pra doutora Graciele, que ela assistia a gente também. Ela é psicóloga, né? Minha amiga, inclusive. Ah, é? Conheço, somos próximos. Então, ela foi a nossa última convidada, né? Sim. Então, dando uma licença pra ela aqui, vou fazer a minha pergunta de psicóloga pra Ok. apresentar você pros nossos, Vou me preparar para pro nosso terapia. público. Que é, quem é o Bruno? Porque, como eu falei, você é cantor, compositor, é professor de biologia, é muita coisa. Vamos chegar lá. É muita coisa. Então, eu quero apresentar você, né? Pra quem tá assistindo a gente. Quem é o Bruno? Então, vamos lá, então. Bom, Bruno Bracilieri, músico, cantor, compositor, professor. Eu trabalho também com teatro desde a infância, né? Então já integrei alguns grupos de teatro na cidade. Atualmente trabalho também como professor de teatro. Mas é que tá, eu sou, na verdade, professor de artes, né? E também tenho a graduação em biologia e sou pós-graduando em metodologia do ensino de filosofia e sociologia. Trabalho com as disciplinas das áreas de ciências humanas, além de artes, mas desde o início da docência já estava envolvido com arte de várias formas, né? Não só em relação à música, mas também ao teatro. E eu iniciei a minha carreira no ano de 2015, profissionalmente falando, né? Já cantava há muito tempo, mas em 2015 eu iniciei a minha carreira ainda no ramo sertanejo, né? Nossa, você cantava sertanejo. Cantava Aquele sertanejo. raiz ou aquele mais universitário, como Mais fala? universitário, um pouco mais romântico, né? Aquela Jorge coisa Mateus. bem melosa. Jorge Mateus, Vitor e Léo, Luan Santana. Nossa! Inclusive gosto muito de sertanejo até hoje, não tenho nenhum tipo de preconceito musical. Mas comecei no sertanejo, né? Gravei alguns trabalhos ali e tudo mais. Mas eu me fixei mesmo dentro do rock alternativo, dentro do MPB, né? E em 2015 eu iniciei a minha carreira profissional e em 2016 eu iniciei os trabalhos ao lado da banda Varandas. Na época era codinome Central, a gente iniciou lá no ensino médio ainda, lá no Instituto Federal de Rondônia, dentro de um projetinho, uma salinha dentro de um museu, e ali eu acho que impulsionou bastante. Na verdade, a banda foi o motivo que meio que impulsionou a minha transição de estilo, assim, de falar, não, isso aqui é muito mais a minha cara, eu gosto mais disso lado aqui. mais rock, Esse lado alternativo. aqui, eu tenho muito mais essa identidade aqui de escrever uma música. Na verdade, na época a gente era muito politizado, né? Então, assim, a gente gostava de escrever músicas que traziam temáticas um pouco mais sociais. As primeiras músicas da banda traziam temas bem politizados, assim. A gente pegou uma época no Instituto Federal que a gente estava passando por algumas propostas de leis, de projetos de emenda à Constituição, que estavam causando todo um rebuliço nos educandos. A gente era estudante secundarista, e aí a gente foi nessa onda, né? Eu lembro que na época eu escrevi uma música em protesto, e aí foi um caos, assim, porque a gente gravou a música num dia, né? Soltou na No internet? celular, não. A gente gravou a música porque a gente ia participar de uma espécie de manifestação, né? Entre os alunos ali. E a gente gravou a música e foi soltado no grupo de funcionários. E
Aí no grupo de funcionários de um IFRO foi para outro IFRO, e aí foi para outro IFRO, e aí outro IFRO. Só que o IFRO é meio que uma rede federal, né? Então acabou que a música ela se espalhou para vários Pelo Brasil institutos. todo, sim. Isso. Obviamente eu não fiquei rico nem conhecido por isso, né? Conhecido no sentido assim, muita gente mandava mensagem falando, escutei a música e tudo mais, né? E ela passou a ser tocada em várias manifestações, porque é justamente na época em que os estudantes estavam ocupando as escolas e tudo mais, e ela falava muito dessa questão da luta pela educação, pelos direitos, né? Não só do aluno, sim, mais do professor. E foi bem no início, assim, quando a banda estava começando a se formar. E eu acho que foi uma coisa assim, muito boa para olhar para aquilo ali e falar assim, não, é isso aqui, eu gosto disso aqui. Eu gosto de falar sobre o problema, eu gosto de ser politizado, mas também falar de uma letra um pouco mais romântica. Mas acho que é isso, por alto. Esse é o Bruno, gente. Esse é o o Bruno, Bruno. ele é que se meteu a cara ali na frente do problema do IFRO, foi lá, falou. E você que já era compositor nessa época? Tipo, porque você compôs essa música pra banda, né? A Codinome Central, que hoje é Varandas. E você já fazia essas composições? Como é que era? Já. Na verdade, eu escrevo desde muito novo, né? Assim, por quê? Por causa de acho que tem muito a ver com a questão da raiz familiar. Eu sou filho de um músico, compositor também, né? Meu pai era compositor, cantava em rádios na época, na Rádio Alvorada e tudo mais. Tinha uma dupla também. Então, dentro da minha casa, música era uma coisa, assim, que não podia faltar. Então, qualquer oportunidade da gente sentar ali com meu pai, numa rodinha de música e tocar... E aí, às vezes, ele parava e contava história, a gente conversava, era uma coisa muito divertida. E aí, todo mundo cantava, né? Então, assim, aí eu cantava, aí os meus irmãos cantavam. Profissionalmente, eu fui o único que segui na carreira como músico, mas todos tinham alguma ligação. Tem um outro irmão, que é o John, ele não mora em Ariquemes, mas a gente iniciou no teatro e na música juntos, né? E aí, ele seguiu no teatro e eu fui pra música. Então, hoje ele mora em Santa Catarina e aí ele segue lá trabalhando com teatro e eu aqui com a música e com o teatro, né? Só que teatro eu trabalho de uma forma um pouco mais particular dentro da instituição. Mas sempre escrevi, sempre compus. Só que o interessante da banda em si é que quando a gente iniciou a banda, a Amanda também já escrevia, né? Ela já tinha composições próprias. O Edgar, que era um dos primeiros São os membros outros integrantes, assim, para né? as pessoas que estão assistindo a gente já entender. A Amanda é a outra... A Amanda é a nossa baixista. A baixista? Compositora e uma das vocalistas também. A segunda vocalista, na verdade. Sim. Hoje ela prefere ficar um pouco mais no baixo ali, ela é mais discreta, mas ela canta muito, as composições dela são maravilhosas. Inclusive a gente está produzindo um álbum no momento e acho que muitas músicas ali tem Olha aí, gente, peso já da temos composição spoiler, dela. olha só. Exatamente. Tem álbum no forno. Tem álbum no forno. Então aí, ó, pra você já ficar atento, já seguir ali a banda Varandas, o Bruno, pra ficar acompanhando essas novidades que estão por vir. Isso. Mas aí tem a Amanda, tem a... E aí o Edgar, né, que é um amigo nosso que atualmente não tá na banda, né? Ele saiu logo em 2018, porque precisou fazer faculdade fora e tudo mais, então não ficava muito boa a logística. E o Edgar até então não era compositor, mas pelo fato de ter muita proximidade com a música, essa raiz criativa, acabou entrando na onda da composição também. Então muitas músicas do início da banda, assim, ela era meio que uma composição conjunta, né? Então algumas músicas eram minhas, outras músicas eram já um pouco mais de composições ali conjuntas entre a gente. Mas escrever, compor, pra mim era algo que já vinha de muito tempo, acho que... Você trouxe já com seu pai Já, de família, já de berço já. Já Veio de berço esse lado artístico de compor as suas próprias músicas, né? E isso é o que a música faz, né? Que nem eu falei nos nossos stories aqui, da Rádio Ariquemes, que o nosso tema hoje seria música, uma coisa que a gente entende muito aqui na rádio, né? Que a gente trabalha com isso, com as músicas, porque as músicas, elas trazem sentimentos, né? Elas estão para contar histórias, que nem você falou do sertanejo, e que nem você falou já do IFRO, que a sua música, a sua composição tocou em todos os IFROs, numa época que todo mundo tava ali
com sangue fervendo Sim. pelo motivo que vocês tinham naquela época, pra lutar. Então a música, ela se faz presente em várias situações, ela transmite as emoções, né? E é isso também que a gente quer falar hoje, porque você já veio de berço do seu pai, que cantava, que tocou em rádio, que era compositor, e trouxe com você um dos filhos e com seu irmão na arte do teatro também, que a arte, o teatro é uma arte também, assim como a música, né? E qual é a inspiração pra você compor as suas músicas? Aí Agora Aí acho a que eu peguei gente entra num drama. pedaço. Tá, vamos lá. Olha, no sentido musical, né? Falando, só recapitulando um pouquinho em relação à questão da música, né? Acho que a música, ela é uma parte fundamental da formação de qualquer pessoa, né? Então, antes de aprender a escrever, ou você já canta ou cantarola alguma música, então tá em toda a formação. Então, desde a Grécia Antiga, a música já fazia parte da formação das pessoas. Então, e eu comecei como professor de música também, quando iniciei a docência. Inclusive, não fazia ideia, tá? Que eu seria professor. Eu comecei, assim, pra ocupar um buraco, né? De um professor que tinha saído de uma instituição. E aí eu falei, não, é isso aqui mesmo. Gostei Eu da gostei aula. disso aqui. Gente! E aí, comecei como professor de música, de violão, e depois teatro e tudo mais, e até chegar onde eu me situo hoje. Mas em relação às composições, é muito variado. Pra mim, Bruno, é uma questão muito relativa. Então, por exemplo, tô lavando louça. Surgiu uma ideia, entendeu? Aí tem, por exemplo, um amigo tomou gaia. Essa aí é motivo de Passou muitas isso, músicas. É, isso aí. Inclusive o Edgar é muito bravo comigo, porque ele fala assim que ele foi inspiração pra muita música minha, porque a vida emocional dele era uma tragédia, assim. Hoje em dia não, é bem estabelecido, tá tranquilo. Tá bom, Edgar tá Mas aí, ó. ele brigava muito, ele falou, pô, sou sua fonte de inspiração, né? Falava, Sua música inspiradora. assim. Mas é realmente muito relativo, assim. Com uma banda é uma coisa interessante, porque a gente trabalha numa logística atualmente, né? Depois da inserção do Murilo, que é o nosso guitarrista, a gente tenta trabalhar muito nessa questão de escrever muito em cima de alguma coisa que já está pronta, uma melodia. É uma coisa que eu não faço, por exemplo, quando eu componho sozinho. Eu não crio uma melodia e vou criar a letra. Não, a letra e a melodia, ela tem que vir junto, e eu vou criando. Já com a banda, não. É uma coisa que, por exemplo, assim, o Murilo tem uma linha ali de melodia e tudo mais, e aí a gente senta, às vezes eu coloco letra, às vezes eu e a Amanda. É uma coisa que a gente vai construindo e até remodelando com a banda mesmo. Mas em relação à composição, pra mim, solo mesmo, é muito variado. Então, por exemplo, às vezes é uma história de uma pessoa que eu conheci, às vezes é uma história que eu vi num filme ou numa rede social, uma coisa que tá rolando ali na For You. Cara, é realmente muito relativo, assim. Então, são várias e várias situações. Tem situações que são pessoais, muitas músicas assim, falam de questões pessoais, assim. E outras não, outras são extremamente Veio esse variadas, lavando a louça assim, ali, veio uma ideia e você isso. ficou, vou escrever sobre isso. Exatamente. Então, por exemplo, em 2016, quando eu escrevi a música da PEC, ela não falava diretamente sobre a PEC. Ela falava no sentido de um contexto mais de pessoas se levantando para ir lutar por um ideal, né? Não necessariamente sobre aquilo. Porque às vezes a música ela não tem que ser necessariamente direto naquele ponto, né? Às vezes a gente pensa que para falar sobre alguma coisa, você precisa ser objetivo em cima daquilo ali, né? No sentido de colocar aquilo ali exatamente como é. Por exemplo, pelo menos pra mim não funciona assim, porque Menina é uma música, o último lançamento que eu tive do single pela Paulo Gustavo, ela fala sobre albinismo. Ela trata sobre albinismo. Mas se você ouve a letra, você não percebe tão assim, né? Nina, tanto que se você vê o nome da música, ela tá escrito lá, Menina, o N tá maiúsculo, no meio de menina, porque se refere a Nina, que é a Catarina, que é uma menininha daqui da cidade, que é filha da minha diretora pedagógica, a Sara Barbaresco, uma pessoa que eu tenho uma admiração e tal. A gente tem... ela tinha esse desejo, né, de ter uma música pra Nina e tal, e eu achei muito bonitinha a ideia de compor e tal. E aí eu fiz a música e mandei pra ela. E aí fala sobre o contexto da vivência do albinismo. Ela não fala sobre necessariamente o albinismo em si, né? Mas ela tem as características. Tem muito da poética, né? De falar assim, eu vou falar disso aqui de uma forma que as pessoas talvez consigam entender, numa determinada perspectiva, mas que deixe isso de uma forma
bonita e tal. Porque, sendo bem sincero, e aí é uma questão já que vai mais pro lado do você quer ser entendido ou ser ouvido também. Porque se você quiser só ser entendido, você fala do jeito que as coisas são, né? Só que pra nem todo mundo agrada a forma como... Se você falar, entendeu? faz uma palestra. Exatamente. Você pode fazer uma palestra muito longa sobre sentimentos, sobre psicologia e tudo mais, e as pessoas não vão estar interessadas. Mas se você coloca um filme, uma obra que tenha necessariamente esse mesmo ponto de vista, só que de uma forma mais poética, talvez as pessoas tenham um pouco mais de atenção. É claro que isso é uma questão de opinião, tá, gente? Não é Politiza, não é um fato científico, não. Eu tô falando da opinião do Bruno em si. Então, assim, trazer isso de uma forma um pouco mais melódica, com uma estrutura da escrita um pouco diferente, né? Então, a letra traz muitas questões da vivência do albinismo, só que de uma forma que não fala, ó, né, você tem que parar e ouvir, perceber. Isso que eu ouvi a música, gente, é linda. Quem não escutou, ainda escuta. Ela é muito fofa. Eu adorei a Nina. Gente, a Nina é linda. Sim, Eu me ela é apaixonei na maravilhosa. Nina. Ela é linda demais, ela é Pois muito é. fofa. Sim. E, tipo, a música, eu sei que a Nina, ela é albina. Eu vi o clipe, eu já conhecia ela, já tinha visto. Então, tipo assim, quando eu fui ouvir a música, sem não sabia que era uma música sobre albinismo, mas aí eu escutei a música, eu falei, nossa, que música linda. Aí eu fui ler a música, né? Falei, vou parar a música e vou ler. E fui ler, aí eu entendi. Porque é algo que... A música, ela também, se você quer entender ela a fundo, você tem que ler ela com calma. Gente, você pra você vai ver. Aí você vê o clipe da Nina junto. É muito mais lindo. E toca mais o coração. É muito fofo. Ganha o coração e vai estar nos detalhes, né, nas suas letras, na melodia, junto com o videoclipe, né, da menina. Aí você vai vendo e você vai entendendo o que aquela música passa, o que aquela música realmente, o que o artista quis passar pra você com aquela música. Sim. Então é mais uma questão de detalhes, de parar e sentir a música de verdade, né, Bruno? E isso vem muito da música popular em si, né? Então a gente pega épocas ali em que os artistas, por exemplo, ditadura militar e tudo mais, em que a gente tinha um período de certa censura, em que os artistas precisavam falar e passar uma mensagem ao público, mas Como não Cálice. Cálice, né? Ninguém imagina que aquele cálice é o de calar-se muitas vezes, né? Então. E assim, como professor de artes, muitas vezes eu caio dentro do conteúdo, né? De falar sobre música popular, e aí acaba chegando, e aí eles falam, nossa, mas era isso que ele estava querendo dizer, né? Então, quando o Raul fala, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Ele também está sendo subjetivo, né? Então tem muito disso, da interpretação do artista, para que fique palatável também. Isso também voltou um pouco, né, Bruno? Que nem o Wi-Fi meu Deus, Luan Pereira. Eu não tô falando de internet. Tenha voltado esse quesito de... Sim. Eu falo de uma coisa, mas eu tô me referindo a outra. E não é restrito, né? Então, assim, hoje embarca em vários gêneros. Acho que consegue fazer bem essa transição. Mas eu acho que é muito da capacidade da música de tocar as pessoas. E aí, às vezes, algo que você não tinha percebido, depois vai vindo à tona. É a mesma coisa que, por exemplo, uma música que a gente cantou errado a vida inteira na infância. Aí você Descobre vira ela. adulto e você fica com aquela cara de palhaço, porque você percebe que você cantou errado a vida toda. Mas às vezes não é sobre cantar errado, às vezes é só sobre a percepção. Então a letra, ela queria dizer isso aqui, né? Então, muitas vezes tem muito disso, dessa brincadeira com a metáfora, a brincadeira com o duplo sentido, né? Ou até a poética mesmo. Junto com a melodia, que nem de menina, que também eu percebi muito que o toque é uma canção de ninar. Sim, Uma cançãozinha. tem muito dos efeitos do xilofone ali. A Amanda trabalhou bem ali. Gente, ficou perfeita a ficou. música, de verdade. Porque lembra aquela cançãozinha de ninar, Sim, aquela sim. coisa que embala a criança, tudo. E aí a gente queria uma canção que fosse muito essa coisa meiga e bonitinha, mas a mesma coisa que ficasse assim, é bonitinho, é uma canção de ninar, é uma coisa fofa, mas para que quem ouça também de um outro ponto de vista não encare só como uma canção infantil. Passe uma né? mensagem, Sim, né, exatamente. que nem a do albinismo e tudo mais. E ficou perfeita, gente. É sério, vamos lá assistir, tá muito bom. Eu amei aquela música. Isso. E quem foi você mesmo que compôs essa música e escreveu pensando na Nina? Sim. Tipo, na Catarina já? Na Catarina. Foi Já- desenhada pra ela. Eu não me recordo agora qual que é o termo, se alguém puder pesquisar pra mim, em relação ao albinismo, que tem uma característica em que
os olhos, né, essa parte daqui dos olhos, elas ficam se movimentando, né? Então, quando no início da letra eu falo 2 olhos que dançam, que fitam toda essa clareza que tem sua luz. Quando eu falo dos olhos que dançam, que fitam, é justamente por causa da característica do albinismo que essa movimentação do olho fica meio que frequente, dependendo da exposição da luz, né? E aí ele fala também sobre... Ai, qual que é a outra parte? Você esquece a própria música, é uma maravilha. Tudo bem. Acontece com os melhores artistas. Que foge do sol, desse chão, mas de um brilho tão seu que essa pele traduz, né? Que foge do sol, a ideia de ser uma pele mais sensível, de não poder ficar o tempo todo exposto ao sol, né? Que foge do sol, desse chão, mas de um brilho tão seu, porque quem assiste o clipe vê a Nina. Brilho, ela brilha, né? Ela se destaca, ela faz o show dela, e ela é assim em todo canto, é assim. E aí onde eu dou aula, ela estuda lá também, né? E aí ela é uma graça, assim, todo mundo... Mas e como veio a ideia de fazer o clipe para a Catarina? Para a Catarina? Então, eu escrevi a música no finalzinho do ano passado, né? E até então a gente não tinha, na época, uma perspectiva de se os editais iriam sair, não, né? Porque a Paulo Gustavo, ela é uma lei, salvo engano, que surgiu ainda no período de pandemia, mas demorou um tempo até a gente receber realmente o recurso, até as coisas começarem a tramitar, porque é um processo muito burocrático. Então, lá na pandemia a gente teve a Lei Aldir Blanc, e aí a Paulo Gustavo já estava sendo mencionada, e aí a gente sabia que poderia acontecer, mas não sabia o período, né? E aí, quando veio os editais, né, eu sentei com a Sara e falei assim, olha, chegou os editais e eu tô pensando em gravar a música da Nina, né? E aí, só que os editais, eles eram tanto para single, mas também tinha um edital para clipe, e a gente sugeriu a ideia, né, de gravar, porque os clipes, na verdade, eles são making-offs. O clipe da Nina, ele é o processo de gravação da música, né, e algumas participações dela ali e tudo mais, né? Inclusive, com a banda foi a mesma coisa, a gente gravou o single de Às Vezes, que é a nossa canção também, que já está nas plataformas, e durante o processo de gravação a gente já fez o documentário, tem um mini documentário e o videoclipe da banda tem também. Bastante conteúdo tem também conteúdo, da banda Varandas também, conteúdo. Que a gente já tá lá pra você acompanhar, já tem álbum no forno, já tem muita coisa, sim. Segue lá. Então o mini doc da banda, por exemplo, ele acompanha todo o processo de produção. Então a gente foi vários dias pro estúdio, vários meses, na verdade, a gente ficou indo pro estúdio, produzindo. É uma música, tá, mas é uma música que a gente pegou de um contexto e teve que reformular muita coisa, mas depois a gente vai pra essa parte. Vou focar ali, tá vendo? Peraí. O TDAH rodeia muito, tá vendo, gente? E Tá. aí, tivemos a ideia, né, de quando eu e a Amanda sentamos para escrever o projeto, a Amanda teve muito dessa produção da parte da escrita do projeto, né? E aí vieram algumas sugestões da gente gravar o processo de produção da música e esses trechinhos em que a Nina estaria ali, foi um combinado mais meu e da Sara mesmo, né? E aí tem momentos que a gente tá lá na casa dela, tem momentos que a gente tá no estúdio, tem alguns áudios que tem no fundo da música, que é ela falando, né? Mas áudios do dia a dia dela, não é uma coisa que foi gravada no estúdio, mecânica. Então, por exemplo, você vai lá no estúdio, você fica de frente pro microfone, você tá planejando aquilo ali. Então, algumas coisas que tem na música são necessariamente coisas que são do dia a dia dela, né? Desse momento mais divertido. E a gente pensou em gravar justamente esses momentos espontâneos. Então o clipe, por exemplo, abre com ela tocando, se divertindo ali na bateria. Então a primeira vez que ela sentou ali, a gente deixou ela ali à vontade, né? Então vem muito dessa colaboração aí, tanto da parte da banda quanto da Sara mesmo ali. E você usou, né, o incentivo da Lei Paulo Gustavo para criar esse clipe de uma forma leve, né, para trazer um tema importante, o albinismo, trazer que nem os aspectos, né, do albinismo, né, o olho, o trêmulo, da dança e tudo mais, fazendo essa mistura de uma forma leve e deixando a Nina também se divertir, né, que nem você falou, o clipe, ele é leve. Tem os áudios dela, ela já começa também falando, meu nome é Catarina, mas pode me chamar de Nina. Que aí já é fofo, já vai ganhando, quem tá escutando,
já vê que é uma coisa leve Sim. e fala de um tema importante, que aí a pessoa vai parar pra ouvir e vai falar, olha, que vai conhecendo, né? Sim. E é uma forma leve. Olha, gente, os artistas da nossa cidade são muito criativos, pra vocês verem, né? Que teve muitas pessoas agraciadas aqui também, Sim. né? Não só na música, mas também como teatro, como filme. Eu não vou conseguir falar todos, gente, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas teve muitas pessoas aqui da nossa cidade que foram agraciadas com esse incentivo que ajuda a impulsionar a cultura aqui da nossa cidade, que é muito importante. E a banda Varandas também participou desse edital e também ganhou, né? Também ganhou o incentivo da Lei Paulo Gustavo. E ela ganhou com a música Às Vezes, se eu não me engano. Às vezes. Então, ela ganhou e fez o mini documentário e o clipe, Isso. correto? O videoclipe. E como que foi? Quem foi que fez a música Às Vezes? A música, às vezes, é uma composição minha também. Na verdade, assim, todas as músicas da banda são composições nossas, né? Em conjunto, né? Que nem você falou, cada um dá uma colaboração. Isso. Algumas são composições minhas, algumas são composições da Amanda, algumas são mais conjuntas ali. Mas, no caso de Às Vezes, eu falo que a letra é minha. Porque, assim, por mais que eu tenha criado base da melodia, cara, o que eles fizeram na música, assim, toda a roupagem, todas as ideias, assim, ficou muito maravilhoso. Por quê? O que acontece? Às vezes já era uma canção que já estava escrita há um bom tempo. Eu acho que desde 2017 ou 2018 a gente tinha essa letra. E ela foi uma letra que eu passei para a Sinfonia Cabocla, que era uma banda daqui da cidade, em que estavam o Alas e o Murilo. O Murilo hoje é o nosso guitarrista, mas na época ele era um integrante dessa banda junto com o Alas, que é o professor Alas Ribeiro, né? E aí eu disponibilizei a música para eles e eles tocaram até, acho que em 2 eventos, e a banda acabou se desfazendo, né? A formação da Sinfonia Caboclo, que depois deu origem a Monolito, que é a atual banda que eles têm agora aqui na olha, cidade. Você vê, os artistas das nossas cidades, eles são em conjunto aqui, né? Eles participam, eles Isso. disponibilizam uma música aqui, já Sim, transforma sim, em sim. outra, junta em outro. Aqui todo mundo se ajuda, né? Não tem rixa aqui dentro. Pois é. E aí, eu passei essa música, né, na época, e ficou ali, né, a banda da Sinfonia acabou, e o Murilo, o Alas e o Gustavo, né, Dr. Gustavo Silveira, acabaram formando a Monolito. Só que a Monolito é uma banda que trabalha com um estilo de música que já trabalha com letras mais internacionais, né, então, inclusive, parabenizar eles porque eles ganharam o Grego Autoral em Porto Velho, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Tem um concurso de bandas que acontece em Porto Velho, que é o Grego Autoral, que tem várias bandas e tudo mais, e eles ganharam, né, e estão fazendo vários shows aí. Já fizeram turnê, já fizeram em Goiânia, acho que em alguns outros lugares também. E aí, como a Monolito trabalhava um estilo de rock diferente, né, não caberia mais ali. Então Às a música vezes. ela ficou meio que perdida. A gente trabalhou várias músicas que a banda já trabalhava, mas às vezes meio que ficou ali. E aí quando o Murilo veio pra banda em 2021, porque a gente passou nos editais da Aldir Blanc, né, em 2021 eu fui selecionado pro edital Marechal Rondon, que era pra gravar o meu CD, que tá lá no Spotify, em todas as plataformas. Eu gravei o meu CD, gravei uma sequência de lives e a banda também passou no edital pras lives. Então a gente, quando o Murilo entrou, ele já entrou já nesse período em que a gente estava produzindo as lives, né? E já aproveitou para fazer meio que uma apresentação e esse período de passagem, porque eu não toco guitarra. Então, assim, não toco guitarra. Na verdade, na banda eu nem toco. Eu não gosto de tocar na banda. Gente, ele foi professor Eu de sou- música e não Eu toca nenhum instrumento gosto na de banda? Como tocar, assim? gente. Eu não é uma coisa assim. É realmente assim. E a gente demorou nesse processo, tá? Nesse debate, porque... Falou, eu não vou. Ele bateu o pé, ele, eu não vou. Eu me Pois é. nego a tocar. E eu tocava violão, sempre toquei violão, né? Então, O assim, favorito, o instrumento é. favorito ali é violão. E aí, guitarra, né? Era um instrumento que eu não tocava. E nunca me dediquei assim a parar, vou aprender a tocar guitarra. Não. E aí, a gente já tinha uma ideia há um tempo de fazer o convite pro Murilo pra integrar a banda. Porque aí é que tá o problema. Eu não tocava guitarra, a Amanda não tocava guitarra e o Edgar também não tocava guitarra. A Então, gente tá de um guitarra. era uma banda bem assim, porque a gente tocava muito em formato acústico. Justamente porque não tinha essa questão. E aí quando a gente iniciou, a Amanda também não tocava baixo. Ela Então tocava assim, o a quê? gente tinha uma banda que a gente tocava violão, bateria, geralmente era 2 violões, né? E bateria.
Mas como a gente sabia, assim, que muitas vezes ficava um pouco pesado, às vezes a gente apresentava com carrom, um formato mais simples. Mas assim, A gente viu a necessidade de uma guitarra. A gente queria ter uma guitarra e tudo mais. E aí eu lembro que a Amanda começou a pegar o baixo, salvo engano, ali entre 2018 e 2019. E aí ela, Amanda, eu não vou usar uma palavra, mas assim, A gente demais, entende. né? Ela aprendeu muito rápido também, né? Ela aprendeu a tocar ela guitarra. aprendeu a tocar Ou a baixo, baixo. contrabaixo. E ela é multi-instrumentista, na verdade, né? Toca um pouco de bateria e outros instrumentos. E, inclusive, no processo de gravação, tem algumas coisas que ela faz ali e tudo mais. E aí a gente já tinha o baixo, o violão, falou assim, agora a gente precisa de uma guitarra, não tem como. Precisa de um Não tem como, a guitarrista. gente chegou no limite. Porque no início da banda, o que que acontece? A gente era uma banda que vinha de um formato mais ensino médio. Então a gente tinha um público muito legal no IFRO, a gente tocava ali, era uma coisa muito divertida. E as músicas também eram coisas mais extrovertidas, mais engraçadinhas, mais brincalhonas. Inclusive a gente fala sobre isso no mini-doc. Que eram músicas pra agitar um pouquinho, né? E aí o que que acontece? Fazia sentido a gente ter aquele formato naquela época, né? Um formato um pouco mais acústico e tudo mais. E a galera gostava, a gente tocava em vários eventos na cidade. E inclusive quando a gente começou, o Murilo foi uma das pessoas que abriu espaço pra gente poder tocar nos eventos da cidade, né? Então ele recebeu a gente, trazendo a gente pra dentro da cena, e depois veio integrar os projetos da banda também. Agrega muito, muito hoje em dia, um peso totalmente diferente. E aí a Amanda começou a tocar contrabaixo e falou, gente, não tem como, a gente precisa de um guitarrista. E eu não quero mais tocar. Você desistiu. Não quero mais tocar. Ai, bateu o pé, não é vou porque mais aqui. realmente, eu realmente, eu não me sinto vontade tocando em banda. Pra mim, você me coloca num palco sem um instrumento, eu me sinto muito à vontade, eu fico muito mais liberto. Acho que é do teatro, isso vem do teatro. Eu ia falar isso agora, vem eu do vim teatro. do teatro. Isso Então, vem do assim, teatro. pra mim, essa questão de ter a mão livre pra eu poder gesticular e eu poder ficar à vontade, usar a expressão... Ele tem uma veia artística Quando- de teatro ali, gente. Ele tem, não é só músico, não. Por Então quê? vou reformular a minha entrada. Aham. Vamos lá, cantor, compositor, professor e agora o quê? Esqueci a palavra, Jesus. Ator? Ator também. É isso, ator. Sim. A minha Mas- entrada, eu vou refazer ela. Pois é, mas aí, por exemplo, quando eu tocava violão, metade das fotos que você vai ver minha tocando violão, eu acho que de 2021 pra trás, ou eu tô muito sério, ou eu tô com o olho fechado. Vocês podem olhar nas redes. Ou eu tô muito sério no meu Instagram, qualquer rede que você vê que eu tô tocando, ou eu tô muito sério, ou eu tô com o olho fechado. Então, as duas coisas. O olho fechado eu não sei. Porque eu não sei, quando eu tava tocando, quando eu tô ali com instrumento, eu não sei, eu me sentia meio preso, assim, e tudo mais. E aí já a versão codinome, depois Varandas, né? A versão Varandas com o Murilo, que eu não tava... Ah, não, essa aí é Tá mais ou menos. recente, essa aí é mais recente. Aí, ó, tá mais Eu não ou tava menos. tocando, mas eu falo nas apresentações mesmo. Ah. As fotos que tiravam da gente tocando. Então sempre que tiravam foto da gente nos shows, eu aparecia ou muito sério, franzindo a sobrancelha, né? Ou, né? E aí ficava uma coisa muito Onde dizer estranha. que de olho fechado. E aí as fotos. Meu Deus. E as fotos, por exemplo, quando a gente tá já com a versão do Murilo na guitarra, fica uma coisa muito mais tranquila, por exemplo, eu Você me sinto fica mais muito mais leve, né? relaxado. Então tem foto que eu tô olhando pra câmera, e quando eu tô tocando violão, não, eu tô desesperado aqui. Eu falei, se eu errar aqui, fica nítido. O músico se preocupa com isso. Sim. Entendeu? E aí eu falei, não vou mais tocar. E aí, a gente tava falando da música, né, de às vezes. E aí a gente teve Foi aqui, abriu. essa construção, né? Então a música, ela tinha uma roupagem totalmente diferente quando era com a sinfonia, né? E aí quando ela vem pra banda, a gente faz todo um processo de reformulação. Então a bateria tem uma levada um pouco diferente do que era na música com a sinfonia cabocla. Tem mudança no jeito de cantar, né? Então, lá nas lives de 2021, a gente já tinha tocado ela a primeira vez. A gente meio que inaugurou ela nos shows, assim, lá em 2021, nas lives da Aldir Blanc. Mas ela tinha um jeito de cantar diferente. Ela cobrava um pouco mais da voz, que eu acho que era até mais tranquilo pro Alas, mas pra mim, mesmo que eu tivesse escrito a música, não era tão suave pra mim. Você forçava, né? Porque eu escrevi a música, gravei e mandei. Então eu não testei ela em show. Não era mais assim. Não entendeu? era mais a minha aí. E aí quando vem
pra gente, a gente precisa fazer todo esse processo. E foi um processo muito divertido, muito show, assim. E porque eles são músicos, assim, incríveis, assim. O Guilherme na bateria, a Amanda ali no contrabaixo e o Murilo na guitarra. Mas eles também viajam por muitas outras coisas ali. Então o Guilherme, ele entende muito de outros instrumentos, por exemplo. Então, o Guilherme é o baterista, o Guilherme Castelo. E aí quando o Guilherme quando a Amanda, por exemplo, vai gravar, né, os meninos estão ali meio que de suporte, porque quando o Guilherme vai gravar, a gente tá ali acompanhando. Tá, como que é a formação agora atual da banda? A formação atual somos eu, vocal, né? Bruno Brattilieri, Isso, vocalista. Bruno Brattilieri, Amanda Milan nos contrabaixos, né? Uhum. E vocal também. Vocal, às vezes. Isso, vocal. Às vezes ela solta as asinhas. Ela fica escondida, mas ela manda bem. O Murilo da Silva, né, que é a guitarra, e o Guilherme Castelo na bateria. São 4. Então, no processo de gravação, geralmente, mesmo que a gente vai gravar bateria, aí existe muito uma contribuição de falar, mas e se a gente usar tal ideia? Porque às vezes, mesmo que seja um instrumento predominante, às vezes o cara não tem uma ideia que o outro teve. Né? Então tem partes do documentário, por exemplo, que a gente está fazendo essa troca. E se a gente desse tal coisa, tem um solo que foi criado que não existia da música. Né? Então ele tem 2 solos principais ali. E tem um solo que pra gente eu acho que ficou muito show. A gente fez um show no Parque Botânico e a gente encerrou e o Murilo não fez o solo. Eu falei assim, não acredito que ele fez isso. Eu fiquei chateado. Fez a falta. Porque ficou muito legal, ficou uma coisa muito show, assim. E foi uma coisa que a gente tava ali e tal, e o Guilherme soltou a ideia. Aí o Murilo testou e realmente ficou muito show. Então, assim, tem muito dessa troca do momento de produção da banda ser um momento de, às vezes, pegar uma ideia que tá legal, mas que, vem uma ideia de longe. Porque o que é o artista? O artista, ele é um conjunto de referências. Então, você tem muita bagagem, você tem muito do que você consome. Então, o Guilherme, ele consome de várias fontes além do rock. Então, ele gosta do trap ali e tudo mais. Então, a Amanda tem essa raiz muito MPB mesmo ali. Ela tem muito essa ligação. O Murilo já tem umas vertentes que eu nunca entendi muito bem, mas ele conhece muito e ele é um músico, nossa, assim, incrível. Tanto que, por exemplo, pra gente ele toca guitarra, mas na Monolito ele é baixista. Então, assim, essa questão do instrumental é muito legal de trabalhar com eles, porque eles se reajustam ali pra trocar muita ideia. E então, acaba ajudando, né? Que nem tipo o MPB da Amanda, junto com o trap do Murilo. do Guilherme. Do Guilherme, o trap mas do essa Guilherme. é a referência em si, o né? trap Mas do Guilherme dá uma coisa legal, porque ajuda. Guilherme, essa mistura da música, ela acaba criando uma música legal que atrai o público e que junta, né? Um exemplo também muito conhecido é os Agroboys. Uhum. Que juntou um pouco do trap, junto com o sertanejo universitário tradicional que todo mundo conhece. Então, a eletrônica ali. E juntou com aquela eletrônica e deu aquela música que hoje é um sucesso. Sim. Então essa mistura, ela acaba alcançando vários públicos e atraindo as pessoas para ouvirem junto com uma letra boa. Sim. Então acaba juntando tudo, né? Todos os estilos numa música. Não acaba juntando os estilos, né? Mas um toquezinho de um toquezinho do outro, dá uma ajuda. Como eu falei, né? Muito das referências que cada um tem. Então, essa bagagem artística que às vezes a gente acaba trazendo, né? Às vezes acaba contribuindo muito para o que vai ser o resultado final. Então, as músicas, de forma geral, as músicas do novo álbum, elas têm muito disso. Porque algumas dessas músicas... a gente já ensaiava e já treinava elas antes da entrada do Murilo, por exemplo. Porque quando o Murilo entrou, a gente meio que deu uma pausa na gravação. A gente tinha iniciado o processo de gravação do álbum. E aí a gente precisou dar um período ali, né, e tal. A gente fez alguns shows também. Só que não tem nada a ver. O que era o Bruno tocando violão, com a Amanda no baixo, o Guilherme na bateria. E o que é hoje o Murilo na guitarra, a Amanda no baixo, o Guilherme na bateria e eu só no vocal, é totalmente diferente. Então, assim, Deu essa mudança nítida. Sim, é claro. Na verdade, se você compara guitarra e violão, essa troca já é meio que clara que é um peso muito diferente, né? Sim. Mas, assim, eu falo na reformulação da música mesmo, assim, sabe? De como é o produto final e é muito, muito gostoso ver toda essa transformação. E a banda agora, já que ela tá iniciando como eu posso dizer, tá no forno esse álbum. Novo, dessas músicas que são
uma colaboração de todo mundo ali pra fazer esse álbum sair melhor do que... Vocês não têm um álbum ainda, né? Só tem alguns singles, certo? Não, a gente tem na época que a gente tava na pandemia, que a gente fez as lives, a gente lançou o EP Codinome Central, que é um EP com músicas que foram gravadas durante a live, né? Uhum. Um CD, na verdade, acho que são 10 ou 12 faixas. E esse CD tem as músicas que foram tocadas na live, todas as músicas que são autorais também, que são músicas que a gente já tocava há muito tempo, desde a época lá do IFA. Então tem 3828, tem O Fim do Mundo é Amanhã. Nossa, Então, vocês foram longe! Então, assim, são músicas que a gente já tocava tipo, desde 2016, 2017. Vocês pegaram a as gente músicas que todo mundo tocava na escola. Mas aí é que tá. O que a gente falou? Falou assim, galera, se é uma fase de transição, a gente firma isso aqui. A gente lança esse trabalho agora. A gente lançou em 2022, né? A gente lança esse trabalho agora e a gente foca em como vai ser daqui pra frente. A gente já começa, tipo, dá isso aqui pra galera. Uma coisa que a gente já tocava, a galera conhecia. Então a gente... Porque se a gente só seguisse em frente, essas músicas não estavam gravadas. Elas não foram postadas em nenhum formato. Elas só estavam nas lives. Então, assim, seria chato se a gente simplesmente tocasse a banda daqui pra frente, gravando novos projetos. Mas aí esses projetos em si, essas músicas que pra gente são... Mano, não tem como não tocar elas. Até hoje a gente toca nos shows, né? Então não ter isso gravado seria um pecado. Então a gente falou assim, não, vamos remasterizar ali alguns áudios da live e transformar isso no produto que virou esse primeiro CD, né? Mas que não foi um CD que a gente foi pra estúdio focando, falou, não, a gente vai fazer um CD, porque é uma logística totalmente diferente. Então as lives é aquilo ali, a gente se juntou num dia e gravou a live, entendeu? Gravou uma live de manhã, gravou uma outra tarde e na outra semana a gente gravou outra live, foram as 3 lives. E a gente gravou na Casa do Macaco, que é um estúdio que é a casa de 2 amigos nossos, que são músicos aqui também, que é o Rogério e a Laura, da banda Os Últimos. Inclusive, vejam lá também Os Últimos, são maravilhosos. E aí a gente gravou lá, e depois a gente pegou esse subproduto que virou esse primeiro CD, com as músicas que a galera já curtia, que a galera já acompanhava, porque a gente tem um público... meio que da época do IFA, que é muito fiel ainda, tá? A gente tem um público ali que é bem fiel ainda. E porque a gente tocava em muito evento, assim, no IFA e tudo mais. A gente saiu, eu me formei em 2016, eu e o Edgar. Em 2017 se formou a Amanda. E 18 o Guilherme, porque ele entrou 2 anos depois, né? E até 2019 a gente tava fazendo evento no IFA ainda. Então... todo ano a gente era convidado e a gente fazia Orgulho Nerd. Às vezes tinha evento lá de palestra, alguma coisa assim. Então, vários eventos a gente era chamado pra tocar. E era muito divertido, assim. Porque a gente surgiu lá, né? Então tinha Foi o início da banda, foi a junção, foi onde todo mundo se conheceu. Juntou ali na hora do intervalo pra tocar aquele violãozinho, cantar aquelas músicas que estavam em sucesso. E tinha muito da gratidão ao lugar também. Porque o IFA foi um lugar que a gente começou, né? Então, dentro de um projeto cultural ali. E aí, pra gente tinha muito disso, desse público, que a gente falou, não, a gente precisa lançar. Não tem como a gente falar assim, tem todas essas músicas novas aqui, é divertida a construção, eu acho que a galera vai gostar muito, mas eu acho que precisa ter essa dedicação pra falar, falar assim, galera, a gente gravou, tá aqui... E é um carinho a gente também, vai é um carinho com o público. Porque também. É um carinho que eles tiveram com a gente também, né? O tempo todo. Então, e aí a gente falou, daqui pra frente a gente já começa a trabalhar com novos projetos. E então, como a gente já tinha lançado em 2022, em 2023 a gente focou em reformular as músicas. Em 2024 a gente começou as gravações, né? Começou esse ano. Só que veio os editais da Paulo Gustavo. A gente falou, e aí? Como é que vai ficar? E agora? Porque é todo um processo. Não era só gravar, a gente tinha que redesenhar, a gente tinha que fazer o processo de gravação, a gente tinha que ver a questão de como ficaria a produção visual também. Porque era muito, por exemplo, casar com o tempo do Isaac, muitas vezes, de ir pro estúdio. Apesar que ele ficou muito tempo disponível, né? Isaac Moulais, que foi o cara que produziu com a gente, né? O Isaac, na verdade, maravilhoso, assim. O Isaac foi o cara que gravou meu primeiro single, lá em 2018 ainda. Participei na época do festival Expo Valley e ele estava associado com uma CIA ali, ele gravou esse single meu, um cara que eu tenho uma admiração enorme.
E a gente chamou o Isaac para gravar, né, essa parte visual. E a gente fez toda essa produção com ele. Então tinha dias que a gente produzia só enquanto banda. Tinha dias que a gente produzia a parte visual também. Então é todo Um processo é. bem trabalhoso, que Isso, demanda meses, né? Que nem longo. você falou. E até Isso. porque a Lei Paulo Gustavo, o edital, gente, para algumas pessoas que não sabem, ela funciona onde você apresenta o seu projeto, né? Você vai lá apresentar o projeto Menina, vai falar como que esse projeto vai seguir, vai falar como que ele vai funcionar. Você vai, tipo, descrever ele como ele funciona, correto, Bruno? Exato. Você vai descrever ele como ele funciona, cada parte dele, o processo do início ao fim. E, tipo, tudo isso tem um tempo. Você tem que colocar uma data. Isso. Porque como é incentivo do governo, tem toda uma burocracia por trás, tem que ter datas. Que esse mês de setembro é onde está sendo exposto, né? Porque é o mês da entrega. Que Isso. desde o começo do ano até agora foram produzindo todos os artistas que ganharam, né, a Lei Paulo Gustavo. Contemplados, né? Foram contemplados, isso, obrigada. Foram contemplados, precisaram apresentar nesse mês. Esse era, tipo, o mês final que bateram o martelo e falaram, não, se não apresentar agora, não tem, vai dar problema. Exato. Então, a lei funciona assim, de você descrever, aí eles teriam que descrever às vezes. É. Descrever todo Todo esses o meses processo. trabalhando, todos esses meses para E- entregar um trabalho no final. Muito bom. E assim, você tem que ter uma justificativa, né? Então, assim, tem que ter uma contrapartida também. Então, a gente organizou show em escola, a gente tocou no Heitor, a gente fez o Aricam Noise, que era um evento que o Murilo e os meninos da Monolito já faziam, né? Já tinham feito no ano passado, né? E aí, era uma devolutiva para o público, né? Então, assim, porque a gente está utilizando esse recurso e tudo mais para produzir a nossa parte cultural, mas aí não é só produzir aquilo ali, entregou e falou assim, é isso. Não, a gente também tem uma devolutiva que é dada para o público, né? Para as pessoas que vão consumir isso, mas que, por exemplo, a gente faz um show, né? Uma apresentação que é mais voltado ali para uma escola pública e tudo mais. Um show aberto ao público, que foi o show que a gente fez no Parque Botânico com o Aricam Noise. E então, assim, tem toda uma contrapartida que é necessária para todos os projetos, né? Então, a contrapartida seja para o projeto do single ou do making off, né, ou do videoclipe, que como a gente apresentou, ele precisa de uma justificativa que seja plausível. Não é só produzir, né? Produzir. Você faz isso até sem recurso, né? Claro que com recurso você consegue trabalhar de uma forma melhor, né? E é necessário também. Porque, vamos supor, produzir. O retorno disso muitas vezes não é aquela coisa grandiosa, no sentido, a gente fala musicalmente falando, né? Então, a quantidade de views que você necessita, a quantidade de seguidores para você fazer. Não, o que a gente quer entregar aqui não é essa questão só da visibilidade. Só a música. É um Tem produto que as pessoas possam ouvir, gostar, e se sentir bem ouvindo aquilo ali, né? Mas ao mesmo tempo trazer uma questão assim pro artista que, na Aldir Blanc, por exemplo, a gente estava em época de pandemia. Você pensa, né? Muita gente precisava trabalhar presencial e não conseguia. Não tinha como, né? E alguns ramos, as pessoas conseguiam trabalhar de casa. Mas como que é pro músico que faz barzinho? Como que é pra banda que faz Não show? tinha barzinho pra ir. Não tinha como, não podia. Não né? podia. Então, assim, a Aldir Blanc, ela deu muito esse suporte de falar assim, a gente tá com esse recurso pra quê? Pra movimentar a cultura. Não é só o cara que tá cantando, que tá tocando. É o cara que tá gravando, né? É o cara que vai mixar, que vai masterizar, é o estúdio, é o cara da câmera, que também não tá trabalhando, né? Então, é o cara toda que uma faz equipe, a né? arte, né? Então, tem toda uma equipe por trás daquilo ali. Então, a gente tem muito essa ideia, e é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, porque a gente tem tanta dificuldade para identificar o porquê que a arte é importante. Você vai preparar uma festa de aniversário, você se preocupa com qual tipo de música você vai tocar, ou se vai ter música ou não, se você vai contratar um músico, você se preocupa com a decoração, uma paleta de cores, a sua série preferida, tem atores, tem uma trilha sonora, tem uma direção de fotografia, tem tudo. O que é uma produção artística? Uma produção artística, ela envolve o trabalho de vários e vários artistas. Então, assim, a arte, ela tá no nosso cotidiano. Só que o artista é aquilo, né? A gente tem esse período em que a arte, ela ficou meio que difícil de ser executada ali. Uma questão da arte visual, que você consegue usar algumas mídias sociais,
Mas em outros casos é um pouco mais complicado, né? Então a gente, tendo esses recursos, acaba favorecendo muito. E aí, no caso, a Paulo Gustavo, já no pós-pandemia, ela vem muito com essa questão da democratização da cultura, né? Então a gente tem essa ideia de que tem certos tipos de artes que são muito elitizadas, né? Então são públicos muito privados. Então esses recursos, eles vêm com essa forma de democratização para movimentar a cena cultural, mas que de certa forma o artista tem que devolver alguma coisa. Assim, amigão, não é só isso, né? E não é aquilo, são tantos mil, pegamos tantos mil, colocamos no bolso, a gente vai fazer o que quiser. Não. Quando você manda o projeto, você já tem uma planilha de gastos. Você informa tudo que você vai gastar, como vai gastar, e isso tem que ser justificado depois, né? Então esses artistas, eles não estão pegando dinheiro para assim, o governo está mandando dinheiro. Não, gente, tem toda uma logística, é uma coisa que precisa dar o retorno. E às vezes o que fica pra gente é só o produto final mesmo, tá? Sendo bem sincero. Sendo bem sincero, às vezes o que fica pro artista mesmo é mais a gratidão, a sentir que tem ali um produto. O reconhecimento. Né? Exatamente. Falar assim, a gente produziu alguma coisa. A gente trabalhou pra fazer isso aqui acontecer. E olha, quem gosta da gente, quem tá acompanhando, tá aqui. Né? Porque o artista produz pros outros. Né? Tem gratificação pessoal? Tem, mas se ninguém ouvir, e se ninguém gostar? Então a gente trabalha para que seja um trabalho bem feito, para que as pessoas que recebem esse produto, elas fiquem felizes. Falar, escutei. Né? E é isso. E a visualização, no caso que eu falo, é porque depois vocês também têm um retorno. Que não, como você também canta, né, aqui na cidade, em vários estabelecimentos. Então, tipo, acaba quem viu o seu trabalho ali com menina, acaba falando, nossa, gostei dessa música. Beleza, é uma música fofinha, não é o que você vai cantar nesses lugares. Mas se a pessoa já conhece a sua voz, já conhece muito o seu trabalho, ou conhece menina, e depois já fala, gostei desse cara, vou ouvir outras músicas, que nem no Spotify. Descobre um álbum inteiro. Você descobre um álbum inteiro ali. Então, tipo, tem várias músicas muito boas, e aí a pessoa vai conhecendo o artista. Aí quando vê que vai tocar aqui em tal lugar, fala, olha, vou nesse estabelecimento aqui escutar, só porque o Bruno vai estar lá. Sim, e é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente começou a fazer as divulgações, até quando a gente faz o show, por exemplo, a gente fez o show lá no Heitor, teve muitos alunos que seguiram, que começaram a comentar as coisas da banda, e pra gente é uma coisa muito divertida. Porque a gente tenta fazer uma música que case muito com diferentes públicos, né? E aí, ter essa devolutiva de fazer um show e de ter uma pessoa que não conhecia seu trabalho, e que passa a conhecer, e passa a gostar. E então, apresentar pra outras pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo que a cena da música popular, do rock, necessariamente, na cidade, ela já foi mais forte. Hoje em dia não é tanto. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer esses eventos, de ter um recurso que ajude a gente a produzir esse tipo de conteúdo, a gente mostra para pessoas que às vezes antes não sabiam. Falar assim, eu não conhecia a sua banda. E é claro que eu não vou falar assim, como assim você não conhecia minha banda? Não sou um astro. E a gente não tá tocando na Globo, né? Então, assim, são coisas que essas apresentações, né, esses momentos que a gente acaba tendo, eles são momentos importantes para apresentar o trabalho, para que as pessoas conheçam, até a oportunidade de estar aqui mesmo, né? Então, assim, as pessoas vão acabar conhecendo, né? E ter acesso a um trabalho de um músico que é do interior. Não é a questão do interior, é que a gente tem muito aquela ideia da valorização do músico que vem de fora. Você paga... Não vou medir, mas... Vem um artista de fora, é claro, eu tô sendo inocente, eu vou parecer bobo falando isso. Porque é óbvio que você vai gastar muito pra assistir um show do Gustavo Lima, do Guilherme e tudo mais. É óbvio. Você sabe, é um artista extremamente conhecido e tudo mais. Mas existe uma hipervalorização do artista pela qualidade, que você paga horrores pra ir lá assistir. Tudo bem, o trabalho dele é muito bom, ele é conhecido, ele é famoso. Você vai querer pagar muito pra ouvir, porque é uma oportunidade. Mas você não quer pagar R$10 num cover pra um artista da sua cidade. Você quer pagar horrores pra assistir um cara que você não vai conseguir nem chegar perto dele. E eu entendo a questão de você admirar o artista, e é uma coisa bonita. Mas todo artista, o Gustavo Lima, ou o Guilherme, todos eles já foram aquele cara que tava lá num banquinho e você não queria pagar R$10 pro cover dele. Então, assim, ou o dono do estabelecimento que não quer pagar o que o músico merece. É muito simples. Então, todo artista que é muito grande hoje, ele já foi um Zé Ninguém. Já foi alguém que ninguém deu bola pra ele. Então, assim, pode ser um artista da sua cidade. Eu não tô falando de mim.
pode ser qualquer, tem Johnny Nando, a gente tem Santo Samuel, a gente tem Aqui Os da Pinheiro. Últimos, a gente tem diversos artistas que tem na nossa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas assistem e não sabem a quantidade. Vocês já pesquisaram quantos artistas tem na sua cidade? Quem são os artistas da sua cidade? Né? Então, assim, quem produz? Quem tá produzindo? Às vezes você gosta do cara pela voz dele, você vai pesquisar, você sabe que ele tem um trabalho legal. Não tô falando de gênero, não importa qual gênero. Às vezes o cara tem um trabalho autoral que você não conhece, que é muito melhor do que o cover que ele tá cantando lá. Mas a gente tem essa cultura, e não é uma coisa necessariamente da cidade, é uma questão muito geral, né? A gente tem essa hipervalorização do que é conhecido, mas acaba desvalorizando uma parada que tá aqui, tá do teu lado, entendeu? E é isso. E gente, a Lei Paulo Gustavo, ela serve muito pra isso, né, Bruno, como você falou, de levar a cultura, né, não só para Ariquemes, mas para todos o Brasil, que ela é nacional, né, é uma lei que atinge vários municípios aqui, então, e na nossa cidade ela incentiva isso, levando a cultura, com vários incentivos de teatro, filmes, livros, música, vários artistas aqui da nossa cidade, para a nossa população conhecer, né. E a gente chegou ao fim. Foi uma hora de conversa maravilhosa, que você nem viu passar, né? Não vi. Nem eu também. Estava muito à vontade. Ah, que bom. A gente fica muito feliz com isso, né? Que você pôde vir aqui, apresentar o seu trabalho, falar um pouco, né? Para as pessoas te conhecerem também a Lei Paulo Gustavo e todo esse ramo da música, que pra gente também é muito importante, né? E a gente tá com... Como fala, Flávio? Audiência nos Estados Unidos, tá? Sério? A gente tá sendo visto fora do país. Meu Olha, amor, sou internacional agora. você tá Dá vendo? licença. A gente tá com audiência e a gente queria agradecer, né? Primeiro eu vou deixar você dar os seus agradecimentos finais, que foi maravilhoso, mas quero dizer já que foi maravilhoso ter você aqui hoje com a gente, nesse Aricast. Foi um assunto leve, muito informativo também, muito importante pra gente e pra nossa audiência aí. Ai, grato demais, assim, né? Como eu falei, assim, esses espaços que a gente tem pra conseguir mostrar o trabalho e tudo mais, de apresentar pras pessoas, é sempre muito interessante. Mas às vezes quem ouve só a música não entende do contexto de criação, não entende do que é a trajetória do músico, às vezes não tem toda essa sensibilidade. Então é interessante ter esses momentos que a gente consiga também mostrar para as pessoas como é essa outra parte, o lado que tá nos bastidores, né? Que é interessante. E a gente se sente grato, né? Assim, acho que falo em meu nome, em nome da banda também. A gente conversou bastante, os meninos queriam muito estar aqui, mas assim, acho que a flexibilidade de horários, assim, em relação ao trabalho, acabaram não conseguindo. E aí, acabei ficando responsável, né? Falo mais do que devo. Mas... Foi maravilhoso, falou tudo que precisava. Espero ter representado bem eles. E, assim, é muito gratificante, tanto poder mostrar o trabalho, né? Ter esse trabalho que foi produzido com os incentivos da Lei Paulo Gustavo, mas também ver o retorno, né? O que é o retorno de quem tá ouvindo a gente, quem tá comentando. Então, os comentários lá do vídeo da Nina, ou da galera que falou assim, cheguei no vídeo aqui por acaso, não conhecia. Provavelmente alguém que tá assistindo vai assistir o videoclipe da banda, ou vai assistir o videoclipe da Nina, e vai acabar conhecendo o trabalho. Então, é uma forma de entregar, isso é muito gratificante. A gente tá no Spotify, Deezer, YouTube Music, em todas as plataformas, tá? Ou você vai achar lá Banda Varandas, ou Bruno Bratilieri, e é isso aí. E aí, gente, então vai lá, segue eles no Instagram, no YouTube, curte as músicas deles que são maravilhosas, tanto a do Bruno, como também a da Banda Varandas, que é muito boa às vezes, mas menina também ganha todo mundo, tá, gente? Olha, virei fã, a menina é perfeita, me ganhou já. E eu queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui, nesse mais um podcast aqui de Ariquemes. Você que tá, seja nos Estados Unidos, seja aqui em Ariquemes, da onde for, muito obrigada, tá? E até quinta-feira que vem com mais um podcast, onde a gente fala de um assunto interessante, não só aqui pra nossa cidade, né? Mas pra toda a região e todo o país, tá? Até quinta-feira que vem.